Graças a paz de Jesus, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Pedir a Deus que nos direcione, Pai querido e amado. Nesta manhã, de domingo, queremos entregar a nossa vida a Ti, em um ato de adoração e de exaltação ao Teu nome. Nos conduza nesta hora, Pai. Fale conosco. Toma a direção deste culto. Toma cada irmão agora que está, ó Deus, conectado, ligado com o Senhor através da adoração e louvor a Ti, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 19, de 27 a 30. Nós vamos falar hoje sobre o que precisamos deixar para seguir a Cristo. Falar sobre deixar para que Cristo seja glorificado. O texto de Mateus capítulo 19, versículos 27 a 30. A palavra de Deus diz assim: Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? Ao que lhe disse Jesus: Em verdade vos digo, a vós que me seguiste, que na geração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentado-eis também vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Entretanto, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Pode sentar, queridos. Seja bem-vindo, você também que está em casa aí, você que está nos acompanhando pelas mídias aí, sociais. O que precisamos deixar para seguir a Cristo, que ainda não deixamos? Eu acredito que Pedro aqui, ele já tinha se convertido, já tinha aceitado a Cristo. Mas Jesus, ele pede para os discípulos deixar. E aí a lista de deixar aqui é grande, envolve muitas coisas. Mas Pedro pergunta a Jesus: o que nós vamos ganhar se nós deixarmos o que o Senhor está dizendo que a gente tem que deixar? Observe que a ideia de recompensa está muito fixada na mente de Pedro, eu acredito na mente de muitas pessoas, e eu queria trabalhar um pouco essa questão do deixar. Para seguir a Cristo temos que deixar muita coisa. A Bíblia diz que iam com eles uma grande multidão. E Jesus, vendo, disse: se alguém vier a mim e não aborrecer a pai, observe, aborrecer a pai, a mãe, a mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a própria vida. Observe que você tem que aborrecer a sua própria vida. Tem coisa que você tem que deixar, que vai contrariar você mesmo, os seus desejos, os seus gostos, sua vaidade, sua carnalidade. Não pode ser meu discípulo. Então, primeiro que você perceba que para ser discípulo de Jesus,
Nós temos que deixar muitas coisas. E Jesus deixou muito claro isso, muito claro essas coisas. Jesus não foi abstrato, Jesus não falou em código. Ele foi muito claro do que nós devemos deixar. Deixar pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs e ainda a própria vida. E eu estava pensando sobre essa questão da clareza de Jesus. Tem muitas pessoas que aceitam Cristo e se decidem tornar um cristão, e quando começam a enfrentar dificuldades ou sofrer perdas, ficam confusas e até magoadas com Deus. E elas pensam que há algo errado, mas na verdade está acontecendo o que Cristo previu que iria acontecer. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de que tudo que está acontecendo no mundo foi previsto que ia acontecer. E ao longo das páginas da Bíblia encontramos vários textos em que Jesus disse que nós devemos deixar muitas coisas e que ia acontecer muitas coisas na nossa caminhada. Mas parece que nós esquecemos do que Jesus falou, ou talvez não damos tanta importância ao que Jesus falou. Eu vou te citar, por exemplo, alguns exemplos bíblicos de deixar. Eu vou citar o primeiro exemplo do homem que é considerado o pai na fé, Abraão. Abraão deixou a sua terra a fim de obedecer o chamado divino, chamado de Deus. E de acordo com a Escritura, diz o texto em Hebreus 11:8, que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele deixou a sua terra, deixou a sua família, deixou os seus amigos, deixou sua mãe, deixou seus pais, deixou toda uma história de vida para obedecer o chamado de Deus. Esse é o primeiro exemplo de deixar. Às vezes devemos deixar algumas coisas, e aqui eu poderia usar também a expressão de sair, mas o deixar, num texto que Jesus coloca em Mateus, está bem claro. Outro exemplo clássico de deixar está relacionado a Moisés. Moisés deixou o palácio, o conforto do palácio, para estar ao lado do povo de Deus. E a Bíblia diz que, pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por um tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o próprio Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista algo maior de Deus. Hebreus capítulo 11, 24 e 26. Observe que Moisés viveu no palácio de Faraó, cresceu no palácio, e ele deixou toda a boa vida, a mordomia, o conforto, a riqueza, as benesses do palácio real, para ser maltratado juntamente com o povo de Deus. E ele também se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, ele perdeu títulos
príncipe, ele era um príncipe, foi criado como príncipe. Ele deixou tudo isso para obedecer ao chamado, à missão de Deus. Um outro exemplo de uma mulher, Ruth, deixou seu povo para ingressar no reino de Deus, e ela saiu de Moabe, renunciando à sua própria pátria, à sua parentela e aos deuses dos seus ancestrais, dos seus familiares. E escutou a seguinte bênção quando chegou a Belém. Ela foi a Belém. E quando ela chegou a Belém, diz o texto de Ruth, capítulo 2, 12: o Senhor recompense o que fizeste, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viste abrigar. Ruth é um exemplo de uma mulher que renunciou à sua própria pátria, deixou os deuses da sua família para seguir o chamado de Deus até Belém. Que exemplo maravilhoso dessas pessoas, irmãos. E o exemplo que eu quero fechar aqui, o exemplo dos discípulos deixaram as redes para seguir a Jesus. O chamado deles foi assim: andando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. E eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Mateus 4, 18 e 20. Imediatamente. Não foi amanhã ou depois. Inclusive, eu quero chamar a sua atenção, você que está me ouvindo agora, que você já teve várias oportunidades de aceitar Jesus, de seguir a Jesus, de se tornar um cristão autêntico, verdadeiro. Não, você tem deixado para amanhã. Quem sabe um dia minha hora não chegou. Eu quero compartilhar que existem vários exemplos de pessoas que foram convidadas a aceitarem Cristo, a se tornar um cristão, e recusaram. Tem uma história de um jovem que entrou na igreja, a igreja ficava assim como a nossa igreja, na frente tinha uma pista, né? E passava um carro, e voltava um carro. E era um domingo à noite. E aquele jovem foi convidado para a igreja. E durante a mensagem foi feito um apelo para que aceitar Jesus. E depois ele não foi, e perguntaram a ele: não, minha hora não chegou, quem sabe um dia. E quando ele saiu da igreja, ele foi atropelado e morreu. Aquela era a noite da salvação, era o dia do encontro dele com Deus, era o dia dele aceitar Jesus Cristo, mas ele deixou para depois, para amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Tem muitas pessoas, até muitos cristãos, que dizem: um dia, quem sabe, eu vou contribuir com a obra de Deus, eu vou me colocar a serviço do reino de Deus, eu vou servir a igreja, eu vou ofertar, eu vou contribuir. Um dia, quem sabe, eu vou fazer acontecer. Quem sabe você não vai ter essa oportunidade. Se Deus está te chamando hoje, agora, você tem que obedecer. Diz o texto que imediatamente os discípulos largaram as redes
e seguiram a Jesus. E o exemplo de Jesus, ele deixou a sua glória para vir nos salvar. Ninguém precisou deixar tanto quanto o próprio Salvador. A Bíblia diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que ele se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte. E a morte de cruz, a pior morte, pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 6 a 11. Até os que estão debaixo da terra, um dia haverão de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então Jesus, ele deixou a sua glória, deixou o esplendor da sua glória para vir e nos salvar, e sofreu a morte de cruz. Eu quero dizer para os irmãos que Jesus, no dia que foi preso, lá no Getsemane, ele podia impedir de ser preso. O texto diz que ele podia dar ordem aos anjos e destruir com todos aqueles soldados romanos, aquela guarnição romana. Inclusive Pedro, quando viu os soldados agarrarem em direção a Jesus, ele lançou a mão da espada e foi em direção a cortar o soldado e cortou a orelha. E Jesus então interviu e disse: Pedro, não é assim que nós vamos vencer essa batalha. E colocou a mão na orelha do soldado e ele recuperou sua orelha. Jesus se entregou. Ele não foi preso, ele se entregou, ele se rendeu, ele deixou-se ser preso. Um ato de entrega. Dito isso, irmãos, eu quero abordar o segundo aspecto: coisas que precisamos deixar. E aqui eu quero ser mais específico. Se tantos deixaram, nós também somos desafiados a deixar algo. Nem todos precisam deixar a mesma coisa, porque cada um tem uma vida, uma história, um propósito de Deus diferente. O fato de Abraão ter deixado a sua terra, sua parentela, sua riqueza lá, etc. O fato de Moisés ter deixado o Egito, o palácio, o conforto. O fato de Ruth, você não é Moisés, você não é Abraão, você não é Ruth, você é você. E tem alguma coisa que você precisa deixar, que você não deixou ainda, para seguir a Cristo, que talvez esteja impedindo de você entrar pela porta estreita. Aliás, falar nisso, a porta é estreita e nós temos que deixar o excesso de bagagem, porque não tem como nós entrarmos com tudo o que nós temos ao longo da vida. E a ideia de renúncia aqui, de deixar, tem a ver com a gente começar a se tornar pessoas leves e deixar muita coisa que nós aprendemos de ruim nesta vida
e neste mundo. E a primeira coisa que devemos deixar, que aqui é comum a todos, precisamos deixar nossos pecados. A Bíblia vai registrar em vários momentos, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, 1. E há algum pecado que talvez você precise deixar, que nós precisamos deixar, que não deixamos. E esse pecado está sendo um embaraço, um impedimento na sua vida espiritual, no seu crescimento espiritual. Precisamos deixar também as nossas mágoas, deixar o pecado que tem a ver com nossos erros, deixar a mágoa que envolve os erros dos outros. Porque tem um detalhe importante: as pessoas erram conosco, cometem pecado contra nós, e nós nos magoamos, nós somos feridos. E nós ficamos com essa mágoa no coração. E precisamos deixar essa mágoa, porque ela pode ser um impedimento para muitas coisas de Deus na nossa vida. Então ele disse que, tendo cuidado de que ninguém te prive, diz o apóstolo Paulo, da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E aqui as raízes da amargura poderão prejudicar não apenas a nós, mas também aos que estiverem ao nosso lado. E é melhor deixá-las, porque nós não queremos que essa mágoa venha contaminar toda a nossa família, e às vezes até nossos irmãos, e quem sabe toda a igreja. Uma pessoa magoada tem mágoas profundas, ela tem um potencial de destruição e de autodestruição. E se nós deixarmos as nossas mágoas, ela vai contaminar outras pessoas. Quando a pessoa começa a falar mal da igreja, porque ela está magoada. Quando ela começa a falar mal do pastor, dos irmãos da igreja, quando ela começa a falar mal das organizações, porque ela foi magoada, ou ela está se sentindo magoada, isso é terrível, isso se arrasta. Ou quando ela fala mal de alguém, porque ela está magoada com alguém, isso tem um efeito destruidor. Então as mágoas precisam ser deixadas, porque elas poderão impedir de muitos entrarem no reino dos céus. Precisamos deixar a nossa culpa, as nossas culpas. Se é verdade que os pecados e mágoas precisam ser retirados de nossas vidas, por outro lado também é fato que precisamos carregar, não precisamos carregar, melhor dizendo, a nossa culpa. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. E se nos arrependemos, confessamos as nossas faltas e abandonarmos o erro, estamos perdoados. É isso que Jesus diz.
Não devemos continuar a nos culpar. Deixemos os pecados e as mágoas e as culpas, disse Jesus, porque essas coisas é peso na nossa bagagem espiritual, na nossa vida, são impedimentos. Quantos filhos têm mágoa dos pais? Quantos pais têm mágoa dos filhos? Quantas esposas, quantos esposos têm mágoas uns dos outros? Irmãos magoam um do outro. Meus amados irmãos, devemos deixar tudo isso. Não dá para levar muita bagagem, coisa ruim, coisa que não agrega um bem à sua vida, à sua família. Você tem que deixar. Devemos largar tudo isso para trás. É a ideia que Jesus passa para nós em Mateus. Deixe tudo isso. E, meus amados irmãos, existem muitas formas de deixar. Esse é o terceiro aspecto que eu quero chamar a atenção. Além dos pecados, das mágoas, das culpas, tem muitas vezes que deixar outra coisa para seguir a Cristo. E existem coisas que entregamos voluntariamente. Simplesmente abrimos mão e deixamos aos pés do Senhor. Tem coisas que você tem que deixar voluntariamente. Não é necessário você ser constrangido, nem ser desafiado a deixar. Você precisa deixar voluntariamente. É uma iniciativa voluntária. Você toma a iniciativa de deixar, porque a sua consciência fala para você deixar. Eu estava lendo uma frase de Martin Luther King. Abre aspas, ele afirmou: tudo o que eu tentei guardar em minhas mãos, eu perdi. Vou repetir. Tudo que eu tentei guardar em minhas mãos, eu perdi. Mas o que eu entreguei nas mãos de Deus, eu ainda tenho. Mas o que eu entreguei nas mãos de Deus, eu ainda tenho. Tudo que você voluntariamente entrega a Deus, nas mãos de Deus, você sempre terá. Tem pessoas que têm dificuldade de voluntariamente ofertar, dizimar, de se entregar a Deus, porque tem medo de perder. Alguns acham que vai ficar pobre de emagrecer, que vai passar fome. Existem, irmãos, coisas que a vida tira de nós. Existem coisas que a vida tira de nós. Se você não entregar voluntariamente, por iniciativa própria, a vida vai tirar de você. E é impressionante isso como um fato real. Nesse caso, deixar é quase sempre uma experiência traumática. Porque tem pessoas que não conseguem deixar voluntariamente, nem entregar voluntariamente. Então, Deus permite que a vida tire, traumaticamente. E aquilo, o texto inicial fala, se você não deixar pai, mãe, irmãos, esposa, marido, filhos. Tem pessoas que estão tão presas a outras
antigos que tem namorada, às vezes o namorado é cristão e a menina aceitou Jesus, ou vice-versa, e aí aquele namorado que se converteu por causa do namorado que é cristão, se o namorado não orar, não ler a Bíblia, não ir à igreja, não contribuir, não trabalhar, a pessoa que se converteu por influência também não vai fazer. Ou o marido, ou a esposa que o marido não é crente, não é cristão, não se converteu ainda. Então, ela não deixa as coisas por causa dele. E fica presa. É claro que a mulher tem que ter sabedoria, tem que ter muito discernimento nessa hora. Mas tem coisas, irmãos, que é inegociável. Você com Deus. O marido não pode estar acima de Deus, a mulher não pode estar acima de Deus. O filho, a filha, a mãe, o pai, seja lá o que for. E por isso que Jesus disse: não deixar pai, mãe, filho, irmãos, marido, não é digno de mim. E quando ele fala isso, ele fala com propriedade, com experiência real. E muitos não conseguem deixar. Então não quer deixar não, voluntariamente. Deus vai permitir que tire de você de forma traumática. Tem coisas que não queremos deixar e Deus tira de forma traumática. Nesse caso, deixar é quase sempre uma experiência traumática. Pensemos em uma pessoa que perdeu a saúde. Perdeu a saúde, perdeu a visão, perdeu a audição, perdeu a voz, perdeu um braço, uma perna, perdeu um órgão do seu corpo, de forma traumática. Perdeu a juventude. Eu lembro de uma senhora que congregou conosco aqui, uma sergipana, alta, 98 anos, uma mulher firme, cantava, uma mulher ativa. Eu nunca vi uma mulher daquela idade com tanta disposição. Fiel, dizimista, ofertante, preocupada com a obra de Deus, vinha para os cultos. Uma mulher com 98 anos. E a família toda envolvida com o espiritismo, e ela era a única que tinha aceitado Jesus. E era uma perseguição contra ela, uma dificuldade que tentava travar ela, mas ela estava tão lúcida, tão coisa que... Eu me lembro de uma experiência que ela trouxe algumas coisas para mim orar a Deus. E ela tinha uma disposição de dizer: pastor, eu quero trabalhar, eu quero fazer a obra. Eu fiquei impressionado. Aí ela diz uma frase: pastor, eu lamento tanto não ter mais aquela juventude que eu tinha para servir o meu Deus. Eu tenho muitas limitações. A gente vê o jovem hoje, que juventude. Juventude não tem amor pelas coisas de Deus, não está nem aí. Estamos entrando no meio dos jovens agora, meio da juventude. Colocaram lá no grupo, no WhatsApp, quais são as ideias para o meio da juventude. Eu não vi uma ideia ao meio público, não sei se foi em privado, mas não houve nenhuma movimentação. É triste um pastor ouvir isso de uma juventude que eu
deixar uma vida de marasmo, de indiferença, não consegue se envolver, se entregar para Deus, não consegue colocar os seus dons, os seus talentos. Nós temos tanta carência na igreja de pessoas de recursos humanos, e quando eu olho assim, de um lado para o outro, o que eu posso contar mesmo? É difícil, irmãos. A juventude precisa chegar junto, se mobilizar, se levantar. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos um potencial muito grande através das redes sociais de evangelizarmos, de ganharmos vida. E alguns estão em berços esplêndidos, dormindo um gigante adormecido. Jovem, você, o que você precisa deixar para Deus te usar? Deixa Deus te usar. Deus quer te usar. Você tem deixado Deus te usar? Porque se você não deixar Deus te usar, Ele não vai te usar. Porque Deus não arromba, Ele não invade, Ele não obriga. O Espírito Santo é ordeiro. O Espírito Santo pede permissão. E se você não deixar o Espírito Santo guiar a sua vida, você vai viver na carne. E na carne não tem como entrar no reino dos céus. Pensemos numa pessoa que perdeu a saúde, uma mãe que perdeu um filho, uma esposa que perdeu o marido, um chefe de família que perdeu o emprego. São coisas que a vida tira de nós de forma traumática, porque não ouvimos a voz de Deus e não deixamos. A vida não tem poder para nos destruirmos, ela apenas nos poda, para que possamos nos tornar mais fortes. Essas palavras são de uma escritora chamada Cecília Meirelles. Ela diz o seguinte: aprendi com as primaveras a me deixar cortar para poder voltar sempre inteira. Aprendi com as primaveras a me deixar cortar para poder voltar sempre inteira. Ou seja, tem que haver a poda. E as coisas que a vida tira de nós é porque nós não deixamos voluntariamente. E Deus permite. Por que Deus permite? Porque não obedecemos voluntariamente. Sabe aquela história de um pai que está falando para a filha, ou para o filho, meu filho, minha filha, ele não está nem aí, ela não está nem aí. Vai chegar o tempo que a vida vai tirar algumas coisas de forma traumática. Esse filho dessa filha, só assim que eles vão aprender a dar valor que o pai e a mãe está falando. Deixar as más amizades, deixar as más companhias, deixar aquilo que atrapalha a sua vida. Meus irmãos, existem coisas que Deus pede que lhe entreguemos. Assim como o Senhor pediu a Abraão que entregasse seu filho Isaque, Deus pede que você deixe ou que você entregue a Ele. Ele pode aqui levar-nos a renunciar a algo em nossa vida, e quase sempre para depois mantê-lo ou então substituí-lo por algo muito melhor.
Quando Deus pede que você entregue algo a Ele, Ele quer substituir por algo muito melhor para a sua vida. Os irmãos lembram da história de Ana, quando Ana orou a Deus para que Deus desse a ela um filho. E ela fez um propósito com Deus que se Deus desse esse filho para ela, que ela ia entregar a Deus para o serviço da casa de Deus. E o profeta Samuel, quando nasceu, ela preparou o período daquela criança. E depois ela teve que ir. Imagina o coração daquela mãe. Ter que se desligar do seu único filho, do seu sonho, e entregar a Deus. Mas ela fez. Tem um poema de Francis Thompson, que diz assim: tirei de ti todas as coisas, não para teu fracasso, mas para que pudesse encontrá-las em meu braço. Interessante esse poema, diz: tirei de ti todas as coisas, não para teu fracasso, mas para que pudesse encontrá-las em meu braço. Às vezes Deus tira as coisas de nós, não para o nosso fracasso. Por isso Paulo vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo, na sua oração, ele diz que nada nesta vida poderá separar do amor de Deus. Ele começa a linkar nas coisas que, porventura, poderia nos separar do amor de Deus. Ele diz: nada dessas coisas, nem coisa do presente, nem coisa do porvir. Nada pode me tirar do propósito com Deus, porque eu estou certo de que é tremendo. Deus jamais vai tirar nada da nossa vida ou pedir nada de você para ver você no fracasso. Pelo contrário, quando Deus pede de você deixar algo, quando Deus pede para você entregar algo para Ele, é para o seu sucesso, porque Ele deseja o seu sucesso. Ele quer te lançar para a vitória, para a conquista. Mas às vezes entendemos errado, achamos que nós vamos, quando entregamos a nossa vida, nosso dom, nosso talento, nossos bens, tudo a Deus, nós achamos que nós vamos fracassar. E muitos têm medo de perder e não entregam. Quando deixamos coisas por amor a Deus, recebemos muito mais do que renunciamos. Jesus responde a Pedro, em Mateus 19:29: todo o que tiver deixado casas. Quem tem essa questão da casa também, lembra da história da mulher de Ló? O anjo chegou lá e disse: olha, ouviu a oração de Abraão, que ia destruir tudo, e disse: olha, vai lá avisar para Ló e pegar a sua mulher, seus filhos, seus planos e deixar tudo lá, porque eu vou destruir aquela cidade. Deixa tudo. E a mulher não queria deixar a casa estava presa a ela. Eu não sei o que tem presa a sua vida que você não consegue deixar, mas que pode levar ruim. E o anjo disse: olha, não olhe para trás não. O que olhar para trás significa dizer que o coração estava ligado naquelas coisas de trás, e Deus queria que você olhasse para frente, porque Deus tinha algo melhor para Ló, muito melhor do que Sodoma e Gomorra, muito melhor do que aquela casa, porque ele era praticamente o dono daquelas terras, ele era o homem mais poderoso daquela cidade. E eu entendo até que existia um vínculo. Eu fico pensando, se eu receber um convite para pastor da igreja, se eu tenho coragem de deixar
no rebanho aqui, pastorear, já recebi alguns, e entendi que não era o tempo de Deus. Mas depois dessa reflexão, eu comecei a pensar sobre essa possibilidade. Que às vezes a gente não quer deixar e Deus está querendo que te deixe. Porque Deus tem algo muito melhor para mim. E às vezes você fica preso àquela situação, ou acha que é aqui. E você precisa ter muita sensibilidade nessa hora, muita oração. De repente Deus tem algo muito mais excelente. E às vezes nós não temos essa percepção espiritual para perceber isso. E meus amados irmãos, eu estava meditando profundamente nessa palavra de Jesus. Eu nunca pensei como pensei ultimamente nesse texto. E a Bíblia diz que aquela mulher virou uma estátua de sal, porque olhou para trás, estava presa à sua casa. E diz aqui no texto: deixando casas, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Mateus 19, 29. Ele disse que a nossa recompensa é quando deixamos o que Deus manda te deixar, ou entregamos o que a gente manda, entregamos o que Ele manda entregar. A nossa recompensa é 100 vezes mais. Às vezes perdemos de ter uma vida abundante, como Jesus disse em João 10: eu vim para que tenham vida e a tenham vida em abundância, porque nós não deixamos, não entregamos a Ele. Quando deixamos coisas por amor a Deus, herdamos a vida eterna. A dificuldade de renunciar a algo pode levar alguém a não seguir a Cristo. Entretanto, aqueles que o seguem são salvos. Ele diz lá: em verdade vos digo a vós, que me seguiste, disse o Senhor, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-ei também vós sobre os 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. É por isso que, quando Jesus voltar, no dia do arrebatamento, nós seremos arrebatados com Ele. Por isso que eu creio, porque a Bíblia diz que nós iremos julgar com Ele. Como é que eu vou julgar com Ele se eu não fui arrebatado? Então, a fundamentação está aqui. Ele diz que nós vamos estar sentados no trono com Ele, na sua glória. Por isso que eu creio que vai ser 2 momentos. Primeiro, o arrebatamento da igreja, depois a volta de Jesus. Porque eu vou vir com Ele. É assim que eu creio. Terminando, irmãos, quando deixamos coisas por amor a Deus, vivemos com aquele que nunca nos deixa. Se você deixar algo por amor a Deus, nunca você será deixado por Ele, nunca será desamparado por Ele. Se você entregar alguma coisa a Deus, nunca você vai passar dificuldade, porque Ele vai honrar a sua entrega. E meus irmãos, para termos a Cristo, temos que renunciar tudo mais, e ainda assim estamos no lucro. Nada se compara com o privilégio de termos Jesus em nossa vida e termos a vida eterna. E Ele promete que Ele nunca nos deixará, dizendo: não te deixarei, nem jamais te desamparei. Hebreus 13:5. O Salvador é a nossa grande recompensa, como escreveu. Mais cedo ou mais tarde, tudo o que é mais abandonado, por amor somente àqueles que nunca perderemos. Eu concluo dizendo que devemos deixar. Então é oportuno que agora
Você sabe o que você precisa deixar. Responda ao seu coração: o que eu preciso deixar ou entregar a Deus que eu não fiz ainda? Existem coisas que eu precisei deixar para ser pastor e ainda tenho que deixar para continuar sendo pastor. Existem coisas que eu preciso deixar que eu ainda não deixei e eu preciso refletir sobre isso. Lembre-se, as mãos de Deus são o melhor lugar para deixarmos todas as coisas. Se você deixar nas mãos de Deus a sua família, a sua casa, a sua causa, o seu problema, pode ter certeza que você está no lucro. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar. Tudo deixarei, tudo entregarei. E enquanto cantamos, você trouxe sua oferta, o seu dízimo, pode vir aqui no altar e deixar um amor, entregar ao Senhor. Você que está em casa também, você pode entregar o seu dízimo, devolver o seu dízimo, sua oferta através da conta, transferência bancária. Entregue ao Senhor a sua vida. Se você não entregou a vida, meu amigo, meu irmão, você dá o alcance, quem sabe agora pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Você que está agora aí ouvindo essa mensagem, se você não entregou a sua vida, não quer deixar esse mundo que não tem nenhum futuro para você, propício, eu quero convidar você a deixar agora. Toma essa decisão hoje. Entregue a sua vida a Jesus. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo Senhor te darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo Cristo a ti entrego, tempo, alma, está aqui. Este novo mal entrego, ó Jesus me aceita a mim. Tudo entregarei. Entregue a sua vida a Jesus, seus dons, seus talentos. Entregue o que você tem de melhor para Deus. Se por ti, Jesus
Senhor do tempo. Vamos orar, pedir a Deus misericórdia. Que Deus não venha permitir que a vida tire de nós de forma traumática, porque nós não entregamos e não deixamos. O que Deus manda que a gente entregue, que deixe. Meu Pai, eu quero nesta hora entrar no trono da Tua graça e pedir misericórdia por nós. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia da Tua igreja, Pai. Eu não sei até quando o Senhor vai ter misericórdia, porque a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Meu Pai, ó Deus, quando eu olho para essa geração de cristão, de crente vivendo pela metade, quase crente, salvo pela metade, quase salvo, não está salvo ainda, porque a Tua palavra diz que pelos frutos se conhece a árvore. E na vida de muitos, os frutos dizem que o Senhor ainda é secundário. O Senhor não é tudo. O Senhor é apenas uma parte da vida. Meu Pai, tem misericórdia dessa geração de jovens, de adolescentes desse tempo. Ó Deus, dá uma chance para essa geração se consertar contigo. Dá uma chance para essa geração, meu Pai, se despertar para um avivamento, se levantar, meu Pai, para ser usada pelo Senhor. Meu Pai, desperta a Tua igreja nesse tempo, tempo do fim, tempo em que o Senhor, Pai, previu o que ia acontecer. E muitos estão, ó Deus, perdendo